O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. É isso aí, mais uma virada incrível na Libertadores. Estamos muito bem no campeonato. E separei para vocês os cortes, os melhores momentos do Linha de Passe do ESPN Brasil de ontem à noite, do pós-jogo. Se liga aí. O Verdão, líder do seu grupo na Libertadores, e o Luiz Guilherme. Primeira participação em gol da história do Luiz Guilherme, né? Da vida do Luiz Guilherme. E ele vai falar. Vamos nessa. Queria que você descrevesse a sensação de fazer o primeiro gol profissional e logo num jogo como esse, que estava muito difícil. A gente viu no primeiro tempo, você entrou e fez o gol da vitória nos acréscimos. Como é que é tudo isso? Como é que você descreve tudo isso? Um momento único para mim. É um jogo difícil, como eu falei, a gente estava saindo 2-0 e graças a Deus a gente pôde virar o jogo, eu pude fazer o gol da vitória. A equipe toda está de parabéns, a equipe resiliente que soube sofrer no momento certo e graças a Deus a gente pôde sair com um resultado positivo. O Palmeiras mais uma vez mostrando que é o time da virada. Com certeza. É isso mesmo. A gente nunca desiste, né? Sempre quando está num momento difícil, a gente sempre procura estar com a cabeça boa, porque o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras é o time da virada. Obrigado. Henry, ¿cuáles fueron las palabras de Ferreira para cambiar lo hecho de la primera etapa para el segundo tiempo? O Abel é um excelente treinador, ele soube corrigir bem a equipe ali no intervalo. A gente veio com o estilo de jogo totalmente diferente do primeiro tempo e acho que foi essencial para a nossa virada. E tenho nada a escrever sobre o Abel, ele é um excelente treinador, ele sabe o que ele faz sempre. ¿Se imaginaron un partido así, que iban a comenzar perdiendo y sobre todo lo que iba a mostrar Independiente del Valle? Aqui é sempre difícil jogar por conta da altitude, a gente não está acostumado, não pode pressionar sempre, não pode correr toda hora, tem que ter aquela calma e óbvio que a gente sabe que o time do Independente é um time muito bom, mas a gente veio aqui para ganhar e foi isso que a gente conseguiu fazer e agora é voltar para o Brasil porque segundo... Olha só, até finalzinho do jogo, já o Everton agradecendo, jogadores do Palmeiras comemorando, que é para comemorar mesmo, jogo difícil, o primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, muito ruim. O Hendrick consegue achar um gol no finalzinho, estava perdendo por 2-0, acha um gol no finalzinho, o segundo tempo o Palmeiras melhora, mexidas do Abel, molecada entrando em campo também, e aí tivemos o gol do Lázaro e o gol do Luiz Guilherme. É a quarta vitória de virada do Palmeiras só nesse ano, tá? Realmente... é o time da virada, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Breiler, ao André, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Esse jogo resume muito o que é a construção do Palmeiras com o Abel desde o início, porque ele tem todas as marcas do trabalho e até da personalidade do técnico. Primeiro, porque o Palmeiras tem uma personalidade muito forte. Quando a gente fala da personalidade coletiva que o Abel construiu com esses jogadores... o Palmeiras é um time que joga mal, é difícil de você ganhar do Palmeiras. Atuação mediana, é difícil você ganhar do Palmeiras. Quando joga bem, mais ainda. E tecnicamente, o Palmeiras não fez uma grande atuação, nem o Abel foi bem na forma como ele colocou a equipe no primeiro tempo. Mas o time é muito bem treinado. Ele colocou a equipe de uma outra forma no segundo tempo. E exatamente porque o time é muito bem treinado coletivamente e porque tem uma personalidade muito forte, jogadores que não vinham se destacando, os autores dos gols da virada, se destacaram no segundo tempo, porque isso é uma marca do trabalho do Abel do Palmeiras e eu acho que esse jogo contra o Del Valle, que deve ter garantido, obviamente somado às partidas que virão nessa fase de grupos, a primeira colocação da chave ao Palmeiras, tem a assinatura muito forte do que é todo o trabalho do Abel Ferreira. Verdade. Pedro Ivo Almeida, boa noite. Ontem a gente falava do Corinthians, né? Mal tinha um plano A, né? O Palmeiras mostra que quando o plano A não está dando certo, tem um plano B ali na manga, meu amigo, para usar e a coisa funciona. Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, um abraço a André, Breyer, Vitor, fã de esporte com a gente. O bom é que a gente está aqui dia após dia falando dos mesmos times, da mesma competição, que a gente acaba citando, usando muitos exemplos. Ontem a gente explicava o que o Corinthians não conseguia fazer, porque não tinha uma marca, como a gente olhava para o campo e que a gente não conseguia ver. Você não sabe o que vai ser, muitos times demoram a ter isso. E o Vitor usava o exemplo do Palmeiras, porque o Palmeiras, se ele vai ganhar, ele pode não ganhar, a substituição pode dar certo, não, mas ele sabe como ele vai reagir, como ele não vai sucumbir por um 2-0. O Palmeiras poderia ter tomado 3 no primeiro tempo, sai com um 2-1, que foi um placar até bom. E que ele vai buscar, e quando o Abel lança a mão dos garotos, tem menos de desconfiança e tem mais de que algo pode acontecer. É emblemático como foi, guardadas as proporções,
a vitória sobre o River. Logo na chegada do Abel, quando ele faz opções, alterações, formações com os jovens. Ali não tinha exatamente muito do trabalho do Abel, não tinha nem como, mas tinha pelo menos uma coragem. Hoje tem a coragem de buscar no segundo tempo que, em tese, se o time sofrer alguma coisa, questão física, de altitude, poderia sofrer mais. Então, o Palmeiras, no segundo tempo, ele já sai, antes de conseguir o empate, a virada, ele já sai para buscar o jogo, que ele não conseguiu. O Palmeiras foi amassado, foi engolido no primeiro tempo. No segundo tempo, ele tenta jogar. Ele decide primeiro que ele vai ter a bola. Vai ter jogadores com a bola, para tentar descansar com a bola e se defender com a bola, evitar que o Del Valle o ataque. E depois, mais mudança, mais ministros. Ele busca o resultado. Então, o Palmeiras... O Zupac usou um termo na transmissão, se eu não me engano, que era o Palmeiras acreditou, ou ele não desacreditou, alguma coisa que parecia isso. O Palmeiras acreditava o tempo inteiro e não se deixou por vencido no jogo, algo que lembrava isso. E é muito isso. Aí é mentalidade, aí é trabalho. Então, a gente olha para o Palmeiras, a gente acredita que ele pode buscar. É histórico, é bacana, tudo tem que vibrar, mas para o time que tem o Abel, como ele usa suas peças, não pode ser tão surpreendente como ele se comporta dentro do jogo. Às vezes o resultado não vem. Hoje ele veio merecidamente pelo segundo tempo, pela coragem. Pelo segundo tempo, Breiler, então, tivemos um dia em que o Abel foi melhor nas substituições do que na escalação, tudo bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Como o Birner ressaltou, o Abel não é bem sucedido na ideia inicial. Com os 3 defensores ali, o Marcos Rocha fazendo papel principalmente na saída de bola, acabaram se mostrando com pouca inutilidade, porque o Del Valle tinha só o Hoyos como referência e muito do jogo do Del Valle se desenvolveu principalmente no meio-campo, onde havia muito espaço, e do lado direito, ali o Kendry Paz, grande destaque do Del Valle nesse começo de Libertadores, já tinha arrebentado com o jogo anterior contra o São Lourenço e mais uma vez fez um partidaço. Jogador que o Abel até destacou antes de começar a partida, ele foi perguntado e ele disse, não, é um jogador interessante que eu gosto, mas gosto principalmente de times coletivos que sabem potencializar a qualidade de um bom jogador como ele. E o Del Valle realmente faz isso com o Kendry Paz, porque ele é o cara que gosta, aquele meia que gosta do jogo curto, das aproximações, da tabela, triangulação, e assim sai o primeiro gol do Del Valle. Por ali, ele também acha o cruzamento para o segundo e parecia que o Del Valle passaria o carro sobre o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia se encontrar, mas seria injusto também dizer que o Palmeiras achou um gol, porque o gol do Palmeiras, antes do fim do primeiro tempo, foi uma jogada trabalhada. Foi a única finalização em gol do Palmeiras no primeiro tempo todinho. E a única jogada, William, que o Palmeiras conseguiu trabalhar de pé em pé. Ele muda, se não me engano, ele desfaz uma linha, ele vai para uma linha de 4, sai de uma linha de 5, vai para uma linha de 4, começa a ter mais a bola por ali. O Palmeiras não evolui por acaso também, como você falou, não é um gol por acaso. E uma jogada que sai passando pelos 2 laterais. E aí os laterais que atuaram de fato como laterais. O Mike fazendo ali uma boa jogada com o Veiga, a bola gira, termina no lado esquerdo com Piquerez e Rony que faz o cruzamento. Então não foi uma jogada ao acaso e no segundo tempo o Palmeiras melhora, principalmente a partir da entrada do Flaco Lopes, que começa a fazer mais pivô, o Palmeiras começa a reter a bola mais na frente, começa a fazer o que fez no lance do primeiro gol, que é trabalhar, e aí já tinha brilhado a estrela do Hendrick, citei o Kendry Paz, 16 anos, Hendrick, 17, e Luiz Guilherme, com 18, marcando o gol da vitória, mostrando estrela e mostrando muito do que é a resiliência desse Palmeiras. Porque muita gente pode imaginar, é normal o Palmeiras ganhar como ganhou, a gente já viu viradas desse tipo, mas é uma vitória muito grande, uma vitória brigando por liderança. O Palmeiras, que é o único time que conseguiu vencer o Del Valle jogando como mandante, são 32 jogos do Del Valle, 2 derrotas para o Palmeiras, o único time que conseguiu essa proeza, mais uma sob o comando do Abel. O Palmeiras que terá, nos jogos de volta da fase de grupos, os 2 times mais difíceis do grupo em casa, né? E aquele mais fácil, o Liverpool do Uruguai, vai jogar fora. O Palmeiras tem tudo aí para fechar 9 pontos aí nos jogos de volta. Foi beneficiado, teve a sorte do Liverpool ter vencido ontem o São Lourenço. Também. Está ainda mais a vida do Palmeiras. Também. E aí o Palmeiras tem tudo aí para continuar nessa briga, nesse momento com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está com 100% para ter, de repente, a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha, quem sabe, dessa fase, e ter a vantagem de disputar os jogos em casa nas fases de mata-mata. Bom lembrar o Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai falar sobre a derrota do Flamengo para o Bolívar, perdeu o Flamengo, e a gente vai passar também pelo Botafogo, que conseguiu se recuperar na Libertadores depois de 2 derrotas, conseguiu vencer sua partida de hoje jogando no Newton Santos contra o Universitário.
Não dá para duvidar nunca do Palmeiras do Abel, né, André? Tudo não bem? dá, nem com a gente. Tudo bem, William? Boa noite. Nem quando a gente observa o que provavelmente foi um dos piores primeiros tempos do Palmeiras do Abel, assim, pensando em tudo que a gente já viu ao longo de 3 anos e meio, eu acho que dá para colocar, e assim, não são muitas partidas, né, assim, de cabeça, quando o Palmeiras jogou muito mal e tal, final de estadual, primeiro jogo contra o Água Santa, mas é uma tarde, noite em que o Palmeiras joga mal por outro motivo, né, não teve nada a ver com o que o Palmeiras fez hoje. Ali era a concentração, hoje foi ideia de Exato. jogo, né? Quando a proposta de hoje não deu certo, a proposta do adversário dominou o Palmeiras. Ali naquele jogo contra o Água Santa, os próprios jogadores disseram, houve uma desmobilização, talvez por causa da falta de tradição do adversário, mas isso aí já aconteceu há muito tempo. E a impressão que se tinha durante a primeira parte do jogo de hoje, 2.500 metros de altitude, não é La Paz, onde o Flamengo jogou e perdeu, mas também não é fácil. Também não é normal para equipes não adaptadas. E o Del Valle, a exemplo das outras equipes que são mandantes nessas circunstâncias, sabe utilizar esse tipo de vantagem. E foi um domínio muito claro. Alguém que não acompanhou o Palmeiras do Abel desde o início e estivesse vendo o primeiro tempo de hoje, diria, o Palmeiras, esse time aí, esse time de branco não vai ganhar. E talvez vai tomar mais. Aí a minha impressão é que o gol do Endrick, o 2-1 antes do fim do primeiro tempo, mexe muito com a cabeça do Palmeiras. Porque é um gol no fim de uma etapa. Os próprios jogadores e técnicos dizem que há poucas coisas mais estimulantes do que você empatar um jogo no final do primeiro tempo, diminuir a diferença, como foi o caso de hoje. E a sensação, diante das circunstâncias, era de uma coisa muito positiva, o 2-1 contrário. Exatamente. O 2-1 no intervalo era muito positivo. E aí vem o recurso de uma equipe que a gente já pode dizer que é trabalhada a longo prazo aqui para os padrões brasileiros. Seria médio prazo em qualquer lugar onde técnicos têm mais estabilidade. Aqui no Brasil, América do Sul, de maneira geral, 3 anos e meio é um trabalho de longo prazo. E não é um trabalho que dá sinais de esgotamento, a não ser que o grupo de jogadores seja radicalmente transformado. É claro que a base sobe, hoje ela apareceu e ajudou o Palmeiras a conseguir esse resultado que deve ser muito aplaudido, mas o Abel tem, junto com esse núcleo de jogadores, história, vínculo, um banco de informações. Os jogadores, eles podem buscar na memória deles, quando um treinador diz, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e vamos virar, porque é óbvio que a mensagem é de otimismo no intervalo, logo depois do gol do Endrick. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou preparando a entrada desse, daquele, e nós vamos jogar assim a partir de agora. Os jogadores, quando já fizeram isso, e aqueles que não participaram já viram os companheiros fazerem isso, eles vão para campo com outro tipo de mentalidade, outro tipo de confiança. Aí a altitude é mais um obstáculo a ser superado e não uma explicação a ser dada. A força do adversário é mais uma coisa que um time como o Palmeiras precisa aprender a deixar para trás. E foi isso que aconteceu. Assim, o contraste do primeiro para o segundo tempo é uma coisa poucas vezes vista, mas quando existem times que se conhecem e trabalham com a mesma comissão técnica há um longo tempo, como é o caso do time do Palmeiras com o Abel, os ajustes feitos, eles estão muito mais próximos de ser bem-sucedidos do que um outro treinador num trabalho de curto prazo que faz substituições e planeja uma coisa que muitas vezes não acontece. Então, assim, o Palmeiras do primeiro tempo foi amplamente superado, ele dava sinais de que ia perder o jogo. O Palmeiras do segundo tempo é mais próximo do que a gente conhece e ganhou o jogo com méritos. É isso. E o Palmeiras de hoje e de ontem já, porque são 3 anos e meio, é isso que nós vimos hoje. E uma coisa, eu concordo, que é uma relação do Palmeiras com os outros times, porque ele vai criando uma situação no jogo, porque eu tenho absoluta certeza que o time que enfrenta o Palmeiras, ele sente essa força anímica do Palmeiras, porque o futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Quando você pensa mais e pensa direito, você joga melhor.
tanto individualmente quanto coletivamente. Palmeiras, como disse o André, tem um trabalho para o padrão brasileiro de longo prazo, de alto nível, que tem os movimentos coordenados, não tem nenhum movimento ali que o jogador estranha, não tem nada que é fora do padrão. E na situação desfavorável, o Palmeiras não para de pensar. Né? É muito difícil você ver um jogador do Palmeiras explodir, por exemplo, com uma agressão. Eu vou lembrar de um lance assim, que o jogador Danilo explodindo um pouco contra o Atlético Paranaense, uma semifinal de Libertadores, na Libertadores retrasada. Retrasada, foi. Né? Quando o Palmeiras foi eliminado, uma coisa muito específica de um jogador jovem, de alto nível, inclusive os melhores jogadores que o Palmeiras revelou, mas são coisas muito time que mantém a cabeça no lugar. Né? E o Palmeiras acredita que pode virar situações. E isso é muito desagradável para quem enfrenta o Palmeiras. Os jogadores dos outros times, eu não estou falando só dos de vôlei, eles sentem isso. Né? É muito ruim para quem joga contra o Palmeiras ter que enfrentar um time que tem essa mentalidade. Você raramente consegue derrotar o Palmeiras ainda em campo, quando tem jogo ainda, né? É uma coisa muito difícil de fazer. O primeiro tempo, por exemplo, hoje você pegar 80% dos times brasileiros, dos times brasileiros, tomaria 5 depois do primeiro tempo. O nível de descontrole, desculpa. Preparados coletivamente, como o Palmeiras, etc., tomaria 5. Não conseguiriam reagir. O que me chama muita atenção, e aí eu vou traçar um comparativo, porque a gente vai falar desse jogo também, é outro jogo do horário, o grande jogo na noite, o jogo do Flamengo. O Palmeiras... Um minutinho que o Abel Ferreira vai falar. Vamos lá. Pode ser? Claro. Você volta com o comparativo já. Vamos nessa. Não é a primeira vez que o Palmeiras vira um jogo, portanto é uma equipa que só deixa de lutar quando o jogo termina. Acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor, e é um orgulho muito grande poder estar junto a este grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado. Foi a vez que eu mais dificuldade tive, quem é que eu ia meter ou escalar de início, mas disse aos que entraram que entrassem, que representassem, que eles estavam de fora, que tinham muita vontade também de jogar. Parabéns ao Independente Del Valle, os primeiros 35 minutos nos encostou às cordas, não fez um KO, mas em determinado momento pensei que íamos levar um KO aqui, mas soubemos suportar, soubemos aguentar. No 12º round nós conseguimos dar um knockout no nosso adversário e vocês sabem que, para além da qualidade que este grupo tem essa característica que não é de agora, é de sempre, nunca desiste. Muito bem, cara de felicidade, até de alívio do Abel ali, né? Falou várias coisas, falou sobre as substituições, a dificuldade de escalar o time, né? A dificuldade de escolher o 11 inicial ali do Palmeiras também, muita coisa pra gente ainda destrinchar. Mas o Pedro estava fazendo um comparativo. Você lembra ou já passou muito tempo, você esqueceu? Anotou aí? Eu anotei, senão eu esqueci. Então tá bom. William, traçando um comparativo com o Flamengo, que também jogou, a gente vai falar daqui a pouco, que teve condições adversas, e não conseguiu a sorte de reverter. O que eu acho é que um time como o Palmeiras, que ele é forjado para o longo prazo, para a conquista de grandes títulos, como a gente queira chamar, ele nunca para naquilo que é normal, que é o trivial, que é o óbvio, que é o que o Vitor falou. A gente olha, pensa que pode ser 2, poderia ser 3 no primeiro tempo, 5 no segundo. A gente não pensa mais, né? Se fosse outro time, a gente pensaria. Não é aquela coisa de pensar, o normal é isso. Por que eu faço a comparação com o Flamengo? Porque o Flamengo atual, que ainda tenta imprimir uma identidade do Tite, ou ter uma competitividade, ou um selo para a gente falar, é o trabalho do Tite de muito tempo, mas ainda não tem. Só para ficar no comparativo da Libertadores, ele está parado no normal, né? Se é bom ou ruim, se pode evoluir, tudo isso pacote. Mas é um Flamengo que, contra o Milionários, empatar lá é normal, perder para o Bolívar é normal, na altitude, muita gente vai perder, e ganhar do Palestino em casa é normal. Não tem ainda um além. Um empate, talvez, hoje do Palmeiras, depois do que foi o primeiro tempo, seria até normal. Tomar mais gols no primeiro tempo seria um bom resultado até, o 2-2. Uma derrota sem conseguir a virada após as mexidas, normal. Mas nunca para no normal. É o Fluminense que não foi brilhante, do ponto de vista coletivo, mas vence o Inter, já tinha tido uma partida fora do normal contra o River e vai bater campeão. É o Flamengo, quando ganha tudo, que é fora do normal. Então, esse Palmeiras, ele não é brilhante para mim, como já foi em algum momento. Ele tem um pouco também ainda do Abel, eu prefiro os mais cascudos para suportar o primeiro, ele ainda, reluta ali em entender que os meninos podem resolver e resolvem mais uma vez, como resolveram lá atrás, como o Hendrick resolveu o Brasileiro do ano passado e ele acabou não resolvendo a Libertadores porque entrou tarde demais e resolve hoje, mas tem sempre o algo para além do normal. E aí dialoga com o que a gente falava aqui.
é o não se contentar. 2-1 no intervalo, tá bom, é normal? Não, mais. Empatou, então tá bom, não, vai mais. Vai ganhar, vai buscar. É mentalidade. Então esse Palmeiras que não é normal, não se contenta com o normal, então só para traçar um comparativo, porque o Flamengo que a gente vai falar daqui a pouco ficou no normal. Quem quiser fazer uma análise fria, 4 pontos, mas a gente espera muito mais, né? Do que se investe, do que tem potencial de trabalho, do que poderia ser. Então, esse Palmeiras ele vai começando a se diferenciar e é um resultado para mim que ele muda muito anímico que você falava ontem do Grêmio, né? O anímico. Como o resultado do Grêmio ontem vai mudar, como o do Palmeiras desse jogo para essa competição pelo menos vai mudar. O Flamengo ainda não tem esse jogo para chamar de seu, da mudança, do ir além, do sair do trivial, do óbvio que o campo poderia sinalizar. Então é muito grande sim, ainda que eu acho que a gente precise falar da escolha equivocada e no primeiro tempo amassado de um time que se propôs a defender em bloco baixo, que achou que ia controlar os espaços no meio e das laterais, não controlou, foi amassado, não conseguiu ser bola. O André falou de não se lembrar de uma atuação tão abaixo. Acho que a gente vai ter até a tela depois aí de mais a colocar, um período, carreira da período em que colocou. Não teve jogo com menos dominado. posse de bola no primeiro tempo. Não teve jogo na Era-Bel com menos posse de bola no primeiro tempo que hoje. O outro foi contra o Chelsea. Teve mais no final do Mundial. Aquele então, primeiro tempo contra o Botafogo que o Palmeiras foi amassado? Não teve a posse de bola do primeiro tempo de hoje. Foi o menor da Era-Bel. Então, assim, tudo ali caminhava para o óbvio de hoje, nada deu certo. E aí você inverte isso. Aí é trabalho, é mental, é talento da molecada quando o trabalho em si não vai bem. E acho que isso tudo acaba diferindo o Palmeiras na avaliação. O que me chama a atenção um pouquinho na entrevista do Abel é que ele fala sobre qualquer time brasileiro que enfrentar o Del Valle precisa ter posse. Senão vai ser esmagado, amassado, não é exatamente o termo que ele usou. E quando a gente viu o Palmeiras no primeiro tempo, o posicionamento e a postura, era um time que parecia não querer a bola. Quando você olha a formação, ele fala que escolheu os mais cascudos. Rony puxa contra-ataque, Endrick puxa contra-ataque. Foi um time para um jogo direto. Então, isso chama um pouco a atenção. E ele falou já, né, o palmeirense está cansado de saber que a fase do Veiga, o Abel chama para si. Aliás, me surpreendeu a escalação do Veiga jogou, hoje. Pois é. Então, mediante o que ele falou. Ele tinha falado os mais cascudos, né? Ele justificou a escolha assim que... aliás, foi perguntado sobre isso. Minha dúvida agora é sobre os próximos jogos do Palmeiras. Principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque tem alguns jogadores que não estão na melhor fase, que são grandes jogadores, tem alguns jovens que estão despontando. Tem uma lista aí, hein? Veiga, Gustavo Gomes e Rony estão longe da melhor fase. Eu concordo contigo. Principalmente o Gustavo Gomes e o Veiga. Exatamente. E talvez o Veiga principalmente precise recuperar a parte física para voltar a mostrar o melhor futebol. Se ele vai utilizar mais os jogadores jovens, se ele vai construir o time de um outro jeito, com esses jogadores que estão crescendo e, obviamente, por serem jogadores mais jovens, tendem a oscilar mais. Mas a partir do momento que os mais rodados não têm fisicamente a condição de jogar como ele quer, então, eu fiquei muito curioso, porque essa entrevista mostrou a própria dúvida do Abel sobre como escalar a equipe. Eu acho que passa por isso, porque ele deve estar olhando os treinos, ele deve estar observando que os jogadores mais jovens, alguns deles, obviamente, estão crescendo, tem mais condições de execução do jogo que ele pensa, mas, ao mesmo tempo, ele tem jogadores em quem ele confia, que são jogadores que, nessas horas difíceis, quase sempre reagiram muito bem. Então, eu não tenho a resposta. Eu estou curioso para entender como ele vai conduzir. Ele é o Abel, ele é o cara que sabe fazer isso. Como ele vai conduzir esse momento do grupo do Palmeiras. Um deles pode ser o próprio Luiz Guilherme. O Abel brincou com ele. O Luiz Guilherme já falou comigo que quer jogar na do Veiga, ele gosta de jogar por ali. E pelas características do Luiz Guilherme, ele tem muito mais traquejo de meia do que de ponta. Colocar o Luiz Guilherme para disputar a posição como ponta pelo lado direito, com o Estevão, por exemplo, acaba sendo injusto, porque as características do Estevão, cara mais leve, de drible, de velocidade, são todas de um ponta típico. Já do Luiz Guilherme é um cara que consegue armar o jogo, que quando joga pela direita sempre busca o meio. Então ele pode, para mim, faz mais sentido nesse momento, até o Rômulo pegar o ritmo, a rotação do Palmeiras, ter o Luiz Guilherme ganhando mais minutos para descansar o Veiga, eventualmente substituindo. Mas você concorda que jogando fora de casa, numa razoável altitude, contra a equipe
mais técnica do grupo, a principal candidata a ficar com a segunda vaga. Teve lógica a escolha que não funcionou no começo do jogo? Então, pela característica do time também. O jogo também, foi um erro, mas teve lógica? Eu acho que sim. De baixar. Então, pela característica do time também. Não foi uma escalação nova, uma tentativa nova por conta do jogo. A característica do time é tentar se portar como naquele início. Não executou bem. E aí a gente esquece também. Tem muita qualidade do outro lado. O gol do jovem, do Kendry Paz. O primeiro gol é um golaço. E o segundo gol também é um gol bonito. O segundo gol também é um gol bonito. Então, não é só que tentou algo novo, não deu, só para devolver para ele. Tentou o que se faz, executou mal e tinha muita qualidade do outro lado. Não, mas faltou o que teve no primeiro tempo, que era essa ligação. Porque tudo bem fazer um jogo direto, buscando velocidade, bola no espaço, mas em algum momento alguém precisa conectar esse jogo. E o Palmeiras não tinha isso. O Veiga acabou caindo mais pelo lado direito, a gente nem viu o Veiga tanto pelo lado esquerdo como o Abel estava utilizando, mas ainda assim participou pouco. Foi participar do jogo já no final, quando sai o gol do Palmeiras. Mas no segundo tempo, o Palmeiras não é que iguala a posse de bola com o Del Valle, nem foi isso que o Abel quis dizer. Você precisa negociar um pouco mais essa posse para você respirar, para deixar de ser amassado, para ter respiro e ao mesmo tempo conseguir gerar essas conexões no meio campo. A entrevista foi muito interessante em vários momentos. Um deles é essa janela aberta para o ambiente interno de um time de futebol nas horas anteriores a um jogo como esse. E é claro, ele está falando depois de ter ganhado o jogo, mas nada teria mudado, né? Ele revelou algo que ele conversou com os jogadores do Palmeiras quando chegaram ao hotel. Deve ter sido num momento de reunião ali, depois que os jogadores foram para os seus quartos, ou na hora de uma refeição. Então ele fala que a diretoria do Palmeiras providenciou um excelente hotel, que isso faz parte da preparação bem-sucedida e o resultado pode ser o que for, né? Mas você precisa fazer o melhor, você precisa dar todas as condições. Você talvez não imagine que um técnico como o Abel pergunte aos seus jogadores a respeito da qualidade do hotel onde eles estão, para saber se tem alguma queixa, alguma reclamação. E os jogadores, não, professor, está tudo ótimo, temos o melhor aqui, então vamos para o campo, né, para dar sequência a esse bom trabalho. Depois, quando ele fala, pensei que levaríamos um QO, que é KO, né, no nosso português aqui, nocaute, né, KO é uma sílaba em inglês, que foi a impressão que todo mundo teve assistindo o primeiro tempo até o Palmeiras fazer o primeiro gol. Então, se houver um gol aqui, vai ser outro do Del Valle. E poderia ter acontecido outro, né? Não aconteceu por causa dessas qualidades todas que a gente falou. O ajuste defensivo que ele fez de ter 4 jogadores no corredor para defender era para evitar exatamente aonde o Del Valle machucava mais o Palmeiras e permitir que o Palmeiras tivesse um pouco mais de posse. Então, a discussão da posse num jogo como esse, embora a altitude não seja, o impacto da altitude não seja tão visível, a gente vai poder falar sobre o que aconteceu no jogo do Flamengo com o Bolívar hoje, em que evidentemente, né, La Paz, a altitude entra em campo e ela aparece nos gols, ela aparece no que o time visitante não consegue fazer. Embora o Vinha tenha jogado ao nível do mar hoje, uma coisa surpreendente. Impressionante. Um negócio absurdo que ele fez. O gol foi dele, inclusive. Mas a 2.500 você não necessariamente percebe a altitude jogando. E aposto que os jogadores notam várias diferenças, né? Não tem tanta coisa assim do comportamento da bola. É muito interessante isso aí. Mas o ajuste feito para que o Palmeiras pudesse ter mais a bola foi algo fundamental. Você recebeu a mensagem do Elton Serra, que está assistindo o Linha de Passe? Não recebi. Meu irmão é aniversário. E respondeu, obrigado, Elton, e respondeu a pergunta do Abel a respeito do desempenho de times brasileiros contra o Independente Del Valle. Em 12 jogos, são 6 vitórias, 6 vitórias do Del Valle, 3 vitórias de times brasileiros. 2 do Palmeiras, 1 do Red Bull Bragantino. Então, de fato, o Abel está certo. Nem todos, poucos times brasileiros foram lá e ganharam. É a segunda vez que o Palmeiras consegue fazer isso. Bom. É isso aí, palmeirense, muito feliz por essa virada, né? O primeiro tempo foi bem ruim do Palmeiras, mas no segundo aí o time soube
se comportar, soube fazer aqui o jogo de cabeça, né? Foi muito bom, as joias aí mostrando, né, que tem potencial, que tem futuro, e o nosso Verdão aí é líder agora do grupo. E muito obrigado para quem assistiu, se inscreva no canal quem não for inscrito, deixe seu like e comenta aí como foi a sensação dessa virada, como que você acompanhou esse jogo, e é nóis!